de tempo já que eu trabalho, né, nessa área da catequese. Boa tarde a todos, é uma alegria estar aqui com vocês. Uma alegria mesmo estar aqui com vocês. Esse evento já está sendo planejado há algum tempo e nesse momento, nesse dia que deu certo. A minha história na catequese, ela começou aos 13 anos, quando eu era adolescente. Minha mãe foi minha primeira catequista e eu ajudava, né, na catequese. E fui gostando de ser catequista. Dali a alguns anos assumi minha primeira turma, então nunca mais parei. Teve uma época que eu deixei de ser catequista atuante na paróquia, e aí fui para o lado editorial, preparar os livros de catequese, né? Então, a questão visual, de design, de capas, né? O visual mesmo dos livros de catequese que eu faço. E nessa minha caminhada, a pastoral catequética se misturou com a pastoral do dízimo, né? Quando eu concluí uma graduação que eu fiz em marketing, eu fui convidada na paróquia para fazer parte da pastoral do dízimo da paróquia, para ajudar eles na questão do marketing, né, da pastoral. E eu aceitei. Mas assim, eu entendia de dízimo de 0 a 10, 0. Eu lembrava que meus pais eram dizimistas desde pequena. Eu também era dizimista, sem saber direito por quê. E na época eu lembro que eram os carnês, né? Aí você tinha a carnê da Pernambucana, carnê da Casas Bahia e carnê do dízimo. Tudo a mesma coisa, tudo o mesmo pacote. E quando eu entrei na pastoral, eu realmente me interessei, porque para preparar os materiais eu tive que buscar conhecimento. Comecei a estudar sobre o dízimo, sobre o papel do dízimo na igreja católica, né? E fui me encantando, me apaixonando pelo dízimo. Depois da paróquia, me convidaram para fazer parte da equipe arquidiocesana lá no Curitiba, da pastoral do dízimo também. Eu fui, participei. A gente vai pegando, na igreja é assim, né? A gente vai pegando funções, trabalhos. E lá na pastoral arquidiocesana, eu tive a possibilidade de visitar muitas paróquias junto com a equipe e conversar com catequistas, com agentes de pastoral, com muitas pessoas que trabalhavam na catequese e na pastoral do dízimo. E eu percebi que havia ali uma lacuna. A catequese não falava sobre o dízimo, não sabia como falar, não tinha esse conhecimento de como falar. Os agentes de pastoral também, muitas vezes, não conseguiam ajudar a catequese nesse sentido. E eu fui estudando mais, daí a uns anos, então, depois de muita pesquisa, muito estudo, eu escrevi esse livro, O Dízimo e a Catequese, para ajudar os catequistas a compreender o dízimo e a trabalhar o dízimo na catequese. E também ajudar os agentes da pastoral do dízimo a colaborar, então, com a catequese nesse sentido. Eu vou até avisando, a Beatriz vai nos ajudar, né? Porque sem o passador, tá? Não pode deixar aí. Então, a falta de compreensão causou, ou causa ainda, um estranhamento quando se fala de dízimo. Pela falta de entendimento do que é o dízimo, do que significa, muitas vezes há falta da má interpretação, né? Existe ainda quase que um preconceito de falar a palavra dízimo, né, da igreja. Pronto, lá vem o papo de dinheiro. E essa falta de compreensão, então, ela gera interpretações
diferentes da interpretação verdadeira daquilo que é verdade sobre o dízimo. Vou passar. Olha, é a Beatriz que está passando até o final da tarde, já vou chamar ela de Bia, tá? É Bia mesmo? As interpretações equivocadas é aquilo que eu já falei, né? Lá vem falar de dinheiro de novo. Eu não vou dar dinheiro para o padre. Eu ajudo dando esmola, fazendo caridade, já vale pelo meu dízimo, né? Eu faço doações da igreja, eu não quero nada, só quero ir lá na missa e pronto. Como se a igreja fosse um posto de gasolina que você vai uma vez por semana abastecer e volta para casa. Na semana que vem abastece de novo, volta para casa. Sem responsabilidade nenhuma. E nós sabemos que não é assim. Não é assim que funciona, né? E se não é assim que funciona, o que nós podemos fazer para mudar? O que nós podemos fazer para que alguma coisa mude nesse pensamento? Se a gente continuar dessa maneira, daqui a 10, 15, 20 anos, nós vamos estar discutindo a mesma coisa, se não tiver pior, né? Porque a nossa geração, a geração dos mais velhos, falando de mim, lá, quase 60 já. Então, a geração dos mais velhos ainda tem essa consciência de pertencimento, né? Aí tem a geração dos mais jovens que estão aqui, que também tem, mas será que os nossos catequizandos, a nossa geração dos jovens, dos adolescentes de hoje, vão ter essa consciência se nós, catequistas, não passarmos isso para eles? Então, o que nós podemos fazer para mudar? Pode falar isso. Se a gente não fizer nada, a gente não vai mudar nada. Nós precisamos agora, hoje, fazer alguma coisa para mudar, né? E o que nós podemos fazer? Pode passar, Miriam. Então, nós vamos começar falando da plena vivência da fé. Nós, como catequistas, nós já sabemos que para nós termos uma plena vivência da nossa fé, nós temos como base a Bíblia, a Sagrada Tradição e os documentos da igreja. E se eu disser para vocês que o dízimo é bíblico? Vocês já viram alguma passagem, algum trecho bíblico que tem que fala sobre o dízimo? Já, né? O dízimo é teológico, é bíblico. E ele também está nos documentos da igreja. E ele também está na tradição. Então, nós temos que trabalhar na catequese sobre o dízimo. Os encontros de catequese precisam abordar o tema do dízimo, para que nós tenhamos na nossa igreja o sustento que a gente precisa. E mais ainda, para nós mesmos crescermos como cristãos. Nós vamos ver isso durante a tarde. Pode passar. Então, desde o início da humanidade, o homem, ele por si só, ele sente a necessidade de agradecer, a gratidão. Então, desde lá no livro do Gênesis, a gente já ouve, já lê sobre maneiras que as pessoas da época agradeciam a Deus pela colheita, pelo sol, pela chuva, por tudo que eles recebiam, eles agradeciam a Deus. Então já é comum do homem agradecer. Nós vamos passar agora, quem já leu o meu livro sabe que eu fiz um resuminho ali, alguns pontos assim bem resumidos mesmo, para a gente compreender depois o restante do conteúdo, né? Então vamos passar por uma síntese. Na época dos patriarcas, quem que foram os patriarcas que a gente fala que são
Então, para essa época dos patriarcas, a palavra que eu trago é gratidão. Então, gratidão por tudo que eles recebiam. No segundo momento, então, na época de Moisés recebeu os 10 mandamentos, né? E aí, o dízimo passou a ser lei. E nessa época de Moisés, o dízimo como lei era obrigatório. Aquele que não pagasse, né, receberia uma sanção, um castigo lá. Então, a palavra que nós temos ali é temor. Então, tinha que pagar o dízimo. Ia lá o cobrador de impostos na casa e cobrava o dízimo. Então, nessa época era o temor. Depois, eu trago ali a questão do tempo dos profetas. Os profetas, eles perceberam que essa questão de pagar uma taxa, que eles chamavam de dízimo, ou fazer uma oferta, ou até o sacrifício, que também era comum na época, ele estava desvirtuado. Então o povo achava assim: eu posso fazer tudo o que eu quiser, posso cometer crimes, posso ser uma má pessoa, eu posso, enfim, ser uma pessoa desonesta, porque depois eu pego uma ovelhinha, vou lá e ofereço um sacrifício, Deus perdoa. Então os profetas começaram a falar, e eu trago o profeta Jeremias como exemplo. Não sei se vocês conhecem a história do profeta Jeremias, mas o profeta Jeremias, ele ia, o pai dele era um sacerdote, era aquele que fazia, pegava a faca e cortava o bichinho lá que ia para o sacrifício, né? Lá no altar. E ele, o profeta Jeremias, seria o sucessor do pai dele. E quando chegou no dia de ele assumir essa função, substituindo o pai, quem veio lá, a primeira pessoa que veio com uma ovelha para sacrifício foi o rei. E o rei era uma pessoa muito, uma coisa assim, desonesta. Era uma pessoa que praticava crimes, que vendia as pessoas como escravos, que, enfim, era uma pessoa que não cumpria nenhuma das leis, né, que deveriam cumprir. E ele veio aqui pedir perdão para Deus, trazendo a ovelha como sacrifício. E o profeta Jeremias, na hora de fazer o sacrifício, né, de matar o bichinho lá, ele não aceitou. Ele disse: não é certo fazer isso. Vocês não podem fazer tudo o que vocês querem e depois vir com um animalzinho e oferecer como sacrifício esse animal. Vocês precisam ser fiéis à aliança que o povo fez com Deus, de cumprir os mandamentos, de cumprir a sua lei, de serem pessoas boas, de adorarem um só Deus. Então eu não vou fazer esse sacrifício. E não fez. Ele sofreu várias consequências por causa disso. Mas o que eu quero dizer é que, então, na época dos profetas, do profeta Jeremias, por exemplo, a palavra era fidelidade. Eles queriam que as pessoas, ensinar as pessoas a serem fiéis a Deus, a praticar a justiça, a honestidade, e que nada substituía esse modo de viver. Eles não podiam cometer os crimes e depois achar que Deus perdoa. Deus perdoa, é misericordioso? É. Mas se você reconhecer o teu erro e prometer nunca mais pecar, né? É difícil, e às vezes a gente volta, e muitas vezes, quase todo dia a gente
volta no mesmo erro, mas o importante é nós nos arrependermos e tentarmos não pecar. Depois dos profetas, a quarta coluna que eu trago, então, é Jesus. Então, aí vem o Novo Testamento. Jesus veio para nos ensinar uma forma diferente de viver, uma forma diferente de vida. É o mandamento do amor. Jesus traz o mandamento do amor. As pessoas como irmãos, praticando a justiça, a igualdade, a honestidade. Jesus não aboliu o dízimo, mas ele também falava que não adianta você fazer tudo isso, levar, dar o dízimo do hortelã, lembra dessa passagem? E ser uma pessoa que não pratica o amor. Então Jesus vem trazer uma nova visão de tudo isso que o povo estava vivendo até esse momento. Pode passar. Vamos ler juntos? O mestre na minha paróquia que diz assim, nas formações ele fala assim: quem trouxe Bíblia, levanta a Bíblia e diz aleluia. Aí Marcos, só você. Vamos lá, mais um aleluia. Agora os outros levantam as mãos e diz misericórdia. Bem isso. Faz o entendo. Pode passar. Então a partir daí a nossa igreja, né, em Pentecostes, né, quando nasce a nossa igreja, e aí, assim, bem resumida a história, eles tinham tudo em comum. O que era meu era dos discípulos lá, então eles partilhavam tudo. O que era meu era teu, o que era teu era de todo mundo, e assim foi por um tempo. Mas a igreja, graças a Deus, começou a crescer. E quanto mais ela crescia, mais inviável ficava essa questão de colocar tudo em comum, né? Aí era muita gente para colocar tudo em comum e começou a gerar conflitos, né? E aí, então, eles decidiram que, a partir dali, cada pessoa ofertava um determinado valor, ou se não era em dinheiro, era em aquilo que produzia, né? Então não tinha o dízimo, como eles conheciam até ali. A comunidade cristã, a igreja que estava se formando, vivia da oferta de cada um. Essa oferta, então, poderia ser em dinheiro ou em qualquer coisa que tivesse disponível que pudesse ajudar para o bem comum, para sustentar aquela igreja nascente. Mais um trecho bíblico ali, hein? As primeiras comunidades cristãs, fundamentadas no ensinamento de Jesus, passam a viver dividindo todos os seus bens, colocando o que possuíam para o uso de todos. Era uma decisão espontânea e natural, expressão do amor de Jesus e aos irmãos. A Jesus e aos irmãos. Pode passar, já falei. E aí, isso foi, depois dessa história do dízimo a nível mundial, teve fases que era lei e que deveria ser cumprida. Teve fases, inclusive, que quem não pagasse o dízimo, nós já vamos chegar nessa terminologia, nessa palavra pagar, e quem não pagasse era excomungado da igreja. Então, teve muitas fases do dízimo, foi um caminho longo até chegar nos dias de hoje. E aqui no Brasil, já pulei para a história do Brasil, para trazer
também, então, o cobrador de impostos. O cobrador de impostos ia lá de casa em casa e ele cobrava os impostos da coroa e o dízimo, que era um imposto que era destinado para a igreja, não todo. Chegava tudo lá na coroa, né? Todos os impostos lá, centralizados no administrador da época, e aí ele dava uma parte para a igreja. Eu acho que foi ali que começou a história de desvio. Dava uma parte para a igreja, outra parte ficava para a coroa. Então a igreja era sustentada pelo povo, mas por intermédio do império, da coroa. Tá? Pode passar. Com a proclamação da República em 1889, isso deixou de existir. Então, o cobrador de impostos não existia mais. E o que aconteceu com a igreja? Ficou sem dinheiro. Porque aí, se o cobrador não passava mais, não existia essa distribuição do dízimo, a igreja ficou sem esse valor para receber. Por um lado, foi ótimo, porque a igreja passou a ser mais, né, independente do Estado. Passou a ser independente do Estado, do governo, né, da época. Mas, por outro lado, a igreja ficou sem renda. E aí criou-se, então, as taxas, né? Taxa para batismo, taxa para primeira eucaristia, taxa para casamento, né? E as espórtulas, que era missa do sétimo dia tinha que pagar, missa da Santa de Graça não tinha que pagar. Foi aí que nasceram as taxas. Então nós falamos da proclamação da República em 1889. Até 1974 foi assim que aconteceu, né? A igreja sobrevivia só das taxas. Em 1974 foi publicado o estudo número 8, e nesta data, né, neste ano, criou-se a pastoral do dízimo. Já estava em discussão desde 1969, mas foi em 1974, então, que a pastoral do dízimo nasceu. E essa pastoral do dízimo, de acordo com esse estudo número 8, ela não deveria ser uma imposição para todas as paróquias do Brasil, todo mundo tinha que seguir essa questão, tinha que, né, criar uma pastoral do dízimo para receber o dízimo. Não. Era para ser aos poucos, né, por ordem dos bispos, né, orientação dos bispos, aos poucos sendo implementado o dízimo nas paróquias. Então, para que fosse diminuída um pouco a questão das taxas. E no início não diminuiu. Não sei se hoje diminuiu, mas é a intenção. A intenção é essa. Então, a partir de 1974, com esse estudo, então, foi implementado o dízimo aqui nas igrejas do Brasil. E esse dízimo é muito diferente daquele dízimo, por exemplo, dos nossos irmãos das igrejas evangélicas, que trazem uma questão bem, né, vamos dizer assim, racional disso tudo, né? Isso que nós vamos ver. O sentido do nosso dízimo, que é bem diferente do que é pregado por aí. E esse sentido é que precisa ser entendido por nós, para que nós passemos para as gerações futuras, né, os nossos catequizandos. Pode passar. Então, depois de 1974, também teve uma lacuna grande até 2016, quando então foi publicado o documento número 106, dízimo na comunidade, dízimo na comunidade de fé. Então, esse documento 106, que é o último documento do dízimo aqui do Brasil,
É o documento que é a cartilha da pastoral do dízimo. Ele trouxe, então, uma visão de comunidade, uma visão comunitária. Cada indivíduo como parte de uma comunidade e corresponsável por essa comunidade. Não que antes as pessoas não pensassem assim, mas agora está no documento, está documentado. Cada um é responsável pelas suas comunidades. Todos, sem exceção. Aí vai da pessoa ter a consciência de participar ou não. Dízimo é obrigatório? Não, não é obrigatório. O dízimo é 10% do salário? Não, na nossa igreja não é. É claro que se puder dar, melhor. Mas não tem um valor mínimo e não tem um valor máximo. É o quanto o meu coração manda eu contribuir. O quanto eu consiga contribuir e que não prejudique a minha vida pessoal e a vida familiar. Não tão pouco, né, que não faça diferença. Padre Cristóvão, Padre Cristóvão dizia assim: qual que é o valor para você contribuir? É aquilo que é importante para mim e vai ser importante para a minha igreja. O que é importante para mim hoje? Dependendo do meu rendimento, de repente para mim R$5, poxa vida, é importante. Dependendo da família, dependendo da família, 20, 30, 100, 200, né? Mas que faça eu me sentir bem porque eu estou contribuindo com aquilo que é importante para mim. E também é importante para a minha paróquia. Pode passar para vocês? Aí pode passar, porque isso aqui é só uma linha do tempo que eu fiz aqui, para vocês verem. Cada risquinho são 10 anos, né? No documento 106, então, aboliu-se o termo pagar o dízimo. Nós não dizemos que nós pagamos o dízimo, ninguém paga nada. Não é o carnezinho lá das pernambucanas. Nós contribuímos com o dízimo. Contribuímos com o dízimo. Então o dízimo é uma contribuição, não é um pagamento. Tá? Pode voltar, por gentileza. Voltamos. Não, voltar. Mas não volta aí. No documento 106 tem uma coisa importantíssima para nós catequistas. Importantíssima. Olha lá, vamos ler junto? Recomenda-se. Recomenda-se que então o dízimo esteja dentro dos assuntos tratados na catequese, na preparação da iniciação da vida cristã. Então a catequese precisa falar sobre o dízimo. Isso é importante. Pode passar. Agora sim, então nesse documento vem trazer o conceito do dízimo. O dízimo é uma contribuição sistemática, quer dizer que ela sempre vai acontecer, periódica, geralmente mensal, né? Por meio do qual a comunidade assume corresponsavelmente a sustentação da igreja. Então, isso é o dízimo. Ela é sistemática e periódica. Então, uma vez dizimista, pode ser que no mês seguinte eu não tenha tudo aquilo que eu dei o mês passado. Então eu dou um pouquinho menos, eu contribuo. E no outro mês, eu contribuo. O dízimo, o valor é variável. Variável. Esse mês eu tive um mês tranquilo. Então vamos dizer que eu estabeleci lá que o meu dízimo, sei lá, vamos colocar um valor de R$50, R$80. Então meu dízimo é R$50. Ok, dou 50, contribuo com R$50 esse mês.
valor X lá que eu não estava esperando, ou se eu trabalho com vendas, de repente vendemos melhor, fomos melhor, então hoje esse mês eu não vou contribuir com 50, eu contribuo com um pouco mais. Então ele é variável, oscila de acordo com a nossa vida. Que não prejudique a nossa vida familiar, mas que seja importante para mim e para minha paróquia. Então, como que o dízimo já está inserido na igreja? Pode passar. Ele é bíblico. Aqui vai gastar um pouquinho. Pode passar. Aí, mais um. Não, volta um pouquinho. Ele é bíblico, porque ele está na Bíblia. No Antigo Testamento nós temos 43 referências ao dízimo e no Novo 11 referências. Ele é teológico, porque ele estabelece a minha relação com Deus, nós já vamos falar ali para frente. Então ele é teológico, ele estabelece uma relação entre criatura e Criador. Eu, criatura, com Deus, Criador. Ele é pastoral. Por quê? Ele é pastoral? Porque é o dízimo que sustenta as ações evangelizadoras da igreja, ou deveria sustentar. As paróquias que não têm um dízimo razoável não conseguem se sustentar com um dízimo. Aí precisa fazer festas, precisa fazer uma porção de eventos para conseguir pagar as contas da igreja. Mas uma paróquia consciente conseguiria sobreviver com o dízimo. Nós tivemos a pandemia, né? Eu digo assim, eu lembro da pandemia e não sei vocês, mas parece que foi em outro mundo. Parece que faz tanto tempo e eu fico duvidando que a gente viveu aquilo tudo. Igrejas fechadas, né? Tudo fechado. Não podia se reunir. E as igrejas sobreviveram com o quê? A nossa paróquia lá, a minha paróquia sobreviveu como disse. Sobreviveu como disse. Inclusive, ajudando muitas vezes outras paróquias que tinham um dízimo um pouco menor e que não conseguiam pagar as suas contas, né? Então, um exemplo muito claro que o dízimo faz é essa questão da época da pandemia. Foi uma época muito difícil para nós que não conseguimos, né, fazer nada, nem receber a comunhão, nem, enfim, participar das missas presenciais. Mas teve igreja que precisou fechar as portas mesmo e dispensar funcionários porque não tinha dízimo suficiente para pagar as contas, né? Então, para a gente compreender o quanto é importante a conscientização das pessoas quanto ao dízimo. Então, ele é o quinto mandamento também, ele está no quinto mandamento. Olha, o quinto mandamento da igreja não é mais pagar o dízimo segundo o costume que era antigamente, você sabe, né? Então, o quinto mandamento recorda aos fiéis que devem ir ao encontro das necessidades materiais da igreja, cada um conforme as próprias possibilidades. Cada um conforme as possibilidades. Então, está no Código do Direito Canônico, esse é o quinto mandamento. Então, nós temos essa corresponsabilidade. Nós devemos suprir as necessidades da nossa igreja. Ok? Pode passar. E aí a gente chega nas dimensões. Antes de falar das dimensões, vamos fazer uma demonstração aqui sobre o dízimo. Posso colocar aqui na mesa? Eu preciso de 5 voluntários. Só para segurar um pouco. 5 voluntários, por gentileza.
que essa aqui, esse copo maior, representa a nossa igreja, a nossa paróquia. Como que ela está? Vazia, sem nada. O copo de cada um aqui, com a quantidade de líquido que tem, representa os fiéis e as suas rendas. Alguns têm uma renda maior, outros têm uma renda menor. A nossa igreja, hoje, desse jeito aqui, ela pode ajudar alguém? Não. O que nós poderíamos fazer para que a igreja tivesse alguma coisa para ajudar as pessoas? Dar um pouquinho. Então eu quero que vocês venham e coloquem um pouquinho aqui. O quanto vocês acharem que pode sem prejudicar aquilo que vocês já têm. Sem fazer falta para você. Não tudo. Não. É um pouquinho. Aí. Quem pode mais, contribui com mais. Quem pode menos, contribui com menos. Isso. E agora, nós podemos atender alguém? Podemos. Esta é uma demonstração que nós podemos fazer para as crianças e talvez com outros materiais, que a partilha ajuda a nossa igreja. Então, partilhar aquilo que nós temos é muito importante. Contribuir com o pouco que nós podemos vai fazer a diferença. Porque se só um contribuísse, ia ficar aqui, ó. Como todos eles contribuíram, olha quanto ficou. Agora vocês imaginem isso tudo no âmbito paroquial. Ah, mas eu contribuí com 20 e 30 reais, não vai fazer diferença. No final da soma vai fazer diferença. Então, essa demonstração, podem pôr a coquinha agora se vocês quiserem, eu deixo ele atrás, era isso mesmo. Essa demonstração na catequese faz a criança compreender que um pouquinho de cada, juntando tudo, fica muito, né? Então, isso com o dízimo, isso com outros elementos também que vocês podem trabalhar na catequese, a questão da partilha, né? É bem importante usar algo que as crianças visualizem, né? Visualizem. Pode passar. Ah, não, volta. Não falei isso antes. Por que será que o nosso símbolo do dízimo é um coração? Ó, o rapaz ali como é seu nome? Fábio. Por que o símbolo do dízimo que está na camiseta dele, por que é um coração? Vocês já pensaram? Por que é um coração? Tem que ser dado de coração? Oi? Ele tem que ser dado de coração, porque se for Porque tem que ser dado de coração. Não faz sentido. Exatamente. Porque tem que partir, olha, daqui. O dízimo, ele possui 4 dimensões. Antes era 3. Com o documento 106, são 4. Faz muito mais sentido esses 4. A primeira dimensão é a dimensão religiosa. E essa dimensão religiosa é a partir dela que existem as outras dimensões, porque é a partir dela que eu sou dizimista. Eu preciso compreender que eu faço parte de uma paróquia, de uma igreja, de uma comunidade, e eu quero participar ativamente dela, inclusive financeiramente. Inclusive. A partir do momento que eu sinto isso, porque eu recebo muita coisa de Deus, mas muita coisa mesmo. Eu sou muito abençoado por Deus. Eu quero retribuir todo esse amor que Deus tem por mim, ajudando a cuidar da igreja dele, ajudando
contribuir. Essa é a dimensão religiosa. Alguém aí recebeu o post-it do coraçãozinho? Recebeu? Então, quem recebeu o post-it do coraçãozinho vai escrever alguma coisa sobre a dimensão religiosa. O que é essa dimensão religiosa para você? Uma palavra, uma frase, não se preocupe, não vai precisar ler. Só escreva alguma coisa sobre a dimensão religiosa. É aquela dimensão que parte de nós, do nosso íntimo, do nosso amor a Deus, da nossa gratidão a Deus. A segunda dimensão que eu trago ali, eu trouxe na ordem ali, é a eclesial. A eclesial refere-se a tudo aquilo de material que a igreja necessita e que o dízimo precisa suprir. Por exemplo, os objetos litúrgicos, as partículas a serem consagradas, o vinho, a iluminação da igreja, o som, as velas, as velas, o que mais? Os funcionários, a internet, a limpeza, tudo aquilo que diz respeito ao material faz parte da dimensão eclesial. Tudo aquilo que é a catequese, os objetos, os materiais para a catequese, tudo aquilo que precisa ser comprado para a igreja, para que ela funcione com a sua catequese, com as suas pastorais, faz parte da dimensão eclesial. Quem recebeu uma casinha, escreve lá alguma coisa da dimensão eclesial. Pode ser alguma coisa que a igreja compra e que faz parte. Escreve alguma coisa lá. A terceira dimensão que nós vamos ver é a dimensão missionária. A dimensão missionária é aquela dimensão que leva a palavra de Deus para além da nossa paróquia. A nossa paróquia ajuda algum movimento, alguma outra igreja. Aquela questão do exemplo da igreja, da paróquia que ajudou a outra paróquia que não recebeu o dízimo durante a pandemia, é da dimensão missionária. Enviar pessoas aos lugares mais distantes que não têm a palavra de Deus todos os dias. Aquelas campanhas de arrecadação de Bíblia, de materiais para evangelizar para aquelas regiões mais distantes. Os seminários para a formação de padres, de religiosos. Tudo isso é da dimensão missionária. Quem recebeu um balãozinho de fala? O balãozinho de fala que representa falar, levar a palavra de Deus, sair em missão. Pode escrever alguma coisa sobre a dimensão missionária. E a última ali do coração é a dimensão caritativa. A dimensão caritativa do dízimo é aquela parte que é destinado a ajudar as pessoas mais vulneráveis, as pessoas que estão precisando de ajuda da igreja. É a ação social que doa cestas básicas, remédios, roupas, calçados para as pessoas que precisam. Além disso, aqueles cursos que a igreja promove muitas vezes para que as pessoas que estão, por exemplo, desempregadas tenham uma oportunidade de ter uma profissão, uma recolocação, para devolver a dignidade da pessoa que não consiga se sustentar sozinha.
coração de papel, de cartolina, e cada um ia colar a sua dimensão no lugar certo. Levantem o papelzinho quem tem o coração. Ó, quem não viu o coraçãozinho, olha, é um post-it. No meu caso, eu trouxe post-it que era mais fácil, mas pode ser recortado no coração, para representar aquela dimensão e eles entenderem visualmente, entendeu? Quem tem a casinha, levanta aí para os outros verem. Casinha, ó, a casinha bem bonitinha. Isso. Então as crianças teriam colar aqui. Nós não vamos colar, tá? Por causa do tempo, mas é bem interessante. Quem tem o balãozinho de fala? Isso, olha lá, a dimensão missionária. É levar a palavra de Deus a quem precisa. Quem recebeu a camiseta? Olha a camiseta lá, gente. Então, representa a ação social, levar, né, roupas, comida para as pessoas que precisam. Então, essa atividade com as crianças faz eles compreenderem em que o dízimo é importante. Primeiro, dentro de mim, no meu coração, no meu sentimento. Depois, para todas as outras 3 dimensões que envolvem o dízimo, as dimensões a que ele se destina. E é importante eles saberem, além do que é o dízimo, o que é contribuir, para que serve, né? Para que ele o que é realizado com ele. O dízimo é e deve ser o caminho que leva as pastorais, a igreja, de um modo geral, a realizar todas as ações evangelizadoras. Pode passar. Então, quando nós interpretamos o dízimo como só aquele dinheiro que eu contribuo, aí nós temos aquela interpretação do carnezinho que eu pago igual uma outra loja. Ele não é o objetivo final, mas ele é um meio para realizar muitas ações. Então, eu não posso interpretar o dízimo como um objetivo final. Eu estou dando trabalho para ele, né? Porque eu estou andando. E ele fica contando. Então, o dízimo não é o objetivo final, ele é um meio. E isso precisa ser entendido. É aí que pega quando as pessoas, não vou levar dinheiro para o padre. Pronto, vai falar de dinheiro de novo. O dinheiro não é o fim. O valor monetário não é o fim. É o meio. Isso que nós precisamos compreender e fazer as nossas famílias compreender, os nossos catequizandos compreender. Pode passar. Pode passar também. Ó, aqui tem uma representação também. Eu gosto do visual. Mais um. Isso, olha lá. As pessoinhas levaram então o seu dízimo, contribuíram com o seu dízimo na igreja. Por quê? Porque elas se conscientizaram pela dimensão religiosa. A partir daí, a igreja, tem uma igrejinha e um centro catequético, ela pôde então realizar as suas, comprar, pagar, manter funcionários, manter a igreja funcionando, a questão litúrgica, a questão administrativa funcionando, até ela conseguir cumprir com a sua dimensão missionária, ajudando na igreja mais distante. E ela também conseguiu praticar a caridade pela dimensão caritativa, ajudando as pessoas em situação de vulnerabilidade. Tudo isso é o quê? Evangelização. Tudo isso é evangelização. Quando eu levo o entendimento sobre o dízimo para as pessoas, eu estou evangelizando. Quando a igreja tem
cumpre com o seu papel e mantém a catequese em pleno funcionamento, é evangelização também. Enfim, tudo aquilo que o dízimo consegue fazer, proporcionar para a nossa paróquia, tudo é evangelização. E ali, né, outras pastorais, outros movimentos, que muitas vezes precisam, né, de um acompanhamento, de uma ajuda, de uma colaboração da igreja. A igreja não tira dinheiro do nada, não precisa receber de algum lugar. E é a união de todos que enche a chave da igreja. E eu sou missionário quando eu sou dizimista. Porque se eu sou dizimista e tem uma pessoa, um seminarista lá que está no seminário que vai se ordenar padre, eu também sou missionário, porque com a minha contribuição eu também colaborei com aquele seminário. Se eu sou dizimista, eu sou missionária por quê? Porque a pastoral da pessoa idosa está ajudando uma determinada família que tem pessoas idosas e precisam de algum material de higiene ou uma cadeira de rodas, ou enfim. Eu também estou sendo missionária porque eu estou ajudando, porque o meu dízimo também está colaborando. Ele também faz parte da jarra lá, do líquido. É a minha contribuição que também está indo para aquele lugar, para o centro catequético, para o centro pastoral. A minha contribuição também está ajudando. Então, eu também sou missionária. Pode passar. Então, o dízimo transforma a nossa missão em ação. Essa é só uma frase que eu gosto. O dízimo transforma a nossa missão em ação. É com o dízimo que a igreja consegue levar adiante as suas ações. Pode passar. Ser dizimista não é simplesmente levar dinheiro na igreja. Ser dizimista é ser igreja. Então, quando eu deixo de pensar que o meu dízimo é apenas o dinheiro que eu levo, e quando eu consigo compreender que esse valor que eu contribuo, ele é muito maior quando junto com os meus irmãos paroquianos, aí eu já consegui atingir a compreensão do que é o dízimo. E aí eu consigo também passar para os meus catequizandos isso. E aí eu fico pensando assim, eu sou dizimista? Todo mundo é dizimista? Quero que responda. Mas é um momento para a gente refletir. Será que eu estou contribuindo com a minha paróquia? Mas eu sou catequista. Eu trabalho na catequese. Eu dedico o meu tempo para a catequese. Mas esse tempo não pode ser cobrado. Eu sou voluntária, eu sou missionária. Se eu digo que eu estou trocando o meu trabalho na catequese pelo dízimo, eu estou cobrando. Então, eu já não sou mais voluntária, missionária.
vai me prejudicar, eu posso baixar naquele mês e depois voltar para o meu valor normal. Uma outra coisa que eu esqueci de falar, não deu tempo aí. Não existe dízimo atrasado. Não existe dízimo atrasado. O dízimo é minha contribuição na minha paróquia. E muitas vezes acontece assim: em 3 meses eu não consegui contribuir. Casos extremíssimos, assim. Por exemplo, vou dar exemplo que aconteceu lá na paróquia. Na época da pandemia também, uma senhorinha meio doentinha, ela sempre ia contribuir com os filhos. Não utiliza meios digitais, nada. E ela ficou, tanto tempo lá, sem contribuir. E um dia ela chegou para mim e disse bem assim: eu não sei o que fazer, porque eu estou com o dízimo tão atrasado. Aí que bom. Eu disse: a senhora vai lá, pega o seu carnê, não é mais carnê, é uma carteirinha, pega lá a carteirinha e continua a partir do momento que a senhora pode. Mas se eu atrasar, não existe dízimo atrasado, gente. O dízimo, ele é sistemático, mensal. Mas se você, por algum motivo assim muito grave, você não conseguiu, no outro mês você continua, sabe? Essa é a diferença do nosso dízimo para os outros dízimos que eu estava falando por aí, porque ele não é obrigatório. Deus precisa do nosso dinheiro? Não. Quem somos nós, para contribuir com alguma coisa que Deus precise? Deus não precisa, mas nós precisamos. E aí eu sempre uso um exemplo assim: se o padre chegar a celebrar uma missa embaixo de uma árvore, essa missa tem valor? Tem. Agora você vai lá toda semana sentar embaixo de uma árvore, ver o padre falar lá, dar uma homilia ou fazer uma celebração? Não vamos. O mundo tem necessidades. A gente vai caminhando, a igreja foi evoluindo junto com a tecnologia, a modernidade, junto com as necessidades. E nós hoje precisamos ter uma estrutura, para celebrar. Seria até uma falta de respeito nós não cuidarmos da nossa igreja, da casa de Deus, e termos meios para isso e não fazermos, Então, é nosso dever. Mais do que um dever, o dízimo é um direito. Eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que agora logo veio o Natal, E aí, da nossa família, não sei se a família de vocês é assim, mas é assim: a gente se junta, cada um leva uma coisa. Eu levo uma coisa, eu levo um peru, o outro leva uma farofa, o outro leva uma salada, e a gente junta tudo e faz a ceia. É assim também? Agora, imagine se chegasse alguém para você, aí distribuísse todos, vamos fazer a listinha, o que cada um leva. Você não precisa levar nada. Decide bem? Não. Eu quero participar, eu tenho direito de participar, eu quero contribuir com esse banquete também, com essa ceia. Então, a mesma coisa, gente. Eu tenho o direito de ser dizimista e contribuir com a minha igreja. Contribuir com a minha fé, com aquilo que eu acredito, com as ações evangelizadoras da minha igreja. Eu tenho o direito de estar presente nesta família, comunidade. Então, não é só um dever, é um direito também. A gente precisa participar, a gente sente essa necessidade de participar. Quando você compreende o que é ser comunidade, o que é ser igreja viva de Jesus Cristo, você compreende também que você quer participar. Você sente essa necessidade de participar. E é a partir daí que nós começamos então a esse assunto, esse novo tema, que é a dízimo e a catequese. Você pode, Bia, você pode pôr o outro arquivo?
Então, o dízimo e a catequese na prática. Eu queria explicar também para vocês que eu não trouxe livros para vender. Primeiro, porque não era objetivo. E depois, porque nem tinha. Mas se alguém tiver interesse em comprar o livro Dízimo e a Catequese, eu deixei lá na mesa da frente o QR Code e eu consegui 30% de desconto no site. Ele sai por R$19. Então, se alguém tiver interesse, clica lá no QR Code. Mas realmente o objetivo não era fazer, porque às vezes as pessoas alguém já me perguntou no livro e eu esqueci de responder. Tá? Então, nós vamos começar agora a tentar compreender como que isso se dá na catequese. Será que eu chego lá e vou falar de dízimo direto com os catequizandos? E tem os pequenininhos, e tem os maiores, e como se faz isso, né? Pode passar um, por favor. Quando nós falamos de pastoral, de um modo geral, nosso objetivo é fazer crescer o número de discípulos missionários, principalmente a catequese, né? Que trata da formação na fé das crianças, dos jovens, adolescentes, adultos. Então, a pastoral, de um modo geral, tanto a pastoral do dízimo, quanto a pastoral catequética, quanto todas as pastorais, o objetivo é trazer mais pessoas para esse discipulado. O que é um discípulo missionário? O que é discípulo missionário? O que é ser discípulo missionário? Faz trabalhos a favor da igreja. Oi? Prestam serviço a favor da igreja, da comunidade. Pessoas que prestam serviço a favor da igreja. Tudo bem, o que mais? Evangelizar. Tudo bem. Quando eu sou batizado, quando fui batizado, e quando todos vocês, todos nós que fomos batizados, nós recebemos uma missão de sermos discípulos missionários de Jesus. Nós somos discípulos missionários de Jesus. O que é ser um discípulo? Vamos lembrar dos 12 discípulos que seguiam Jesus. Então, o que é ser um discípulo? Seguir Jesus, né? Ser discípulo é seguir Jesus. E o que é ser missionário? Será que é só, então, só seguir, pronto? Oi? Levar adiante os ensinamentos de Jesus. Propagar, né? Divulgar os ensinamentos de Jesus. Então, quando nós somos batizados, nós recebemos essa missão. Eu tenho a missão de batizado, ser discípulo missionário. Primeiro eu tenho que seguir Jesus. Então, como eu falo assim para os catequistas, que como os 12 discípulos seguiam Jesus, então Jesus estava sempre junto com eles, né? Jesus também está junto com cada um de nós. Nós somos discípulos dele, tá? Juntinho ali. E quando os discípulos, com certeza, faziam alguma coisa que Jesus não concordava muito, ele dava uma... Epa, não é assim que eu estou ensinando, né? Imagina assim. Então, nós também precisamos saber que Jesus está do nosso lado, e quando a gente faz alguma coisa que Jesus dá uma cotoveladinha, a gente pensa, opa, não é assim que funciona, vamos lá, entra na linha, né? Vamos pensar assim. E então, se nós somos discípulos, Jesus está sempre conosco. Nós seguimos Jesus. Jesus está à frente e nós estamos ali, caminhando junto com Ele, seguindo os ensinamentos. Mas não basta eu seguir os ensinamentos de Jesus. Eu não quero ir para o céu sozinho. Eu quero ir para o céu e levar todo mundo comigo. Então, eu preciso divulgar, como eu falei. Eu preciso propagar a palavra de Jesus. Eu preciso mostrar para as pessoas aquilo que Jesus veio ensinar para o povo, para nós, e que nos ensina até hoje. Então, eu preciso ser discípulo missionário de Jesus. Falar, mostrar. Não é só falando que eu me considero missionário. Me considero missionário também quando eu dou meu testemunho de vida. Quando uma pessoa vê que todo domingo, tal hora, você sai de casa e você vai à missa,
vai no seu encontro de catequese, mas o que ela ganha com isso? Né? Você está sendo testemunha, você está sendo missionário também, porque você está testemunhando uma vida direcionada a Jesus, direcionada a ensinar pessoas a conhecer e a encontrar Jesus. Então, o nosso testemunho vale muito. Que as pessoas olhem para nós e que sintam: aquela lá tem uma luz diferente, aquele lá é discípulo missionário de Jesus, aquele segue Jesus. Que as pessoas consigam enxergar isso em nós, né? Pode passar. Quem que está com o papelzinho branco, evangelização? Acho que a senhora lá, né? Você? Traz aqui para nós. Eu trouxe uma igrejinha de propósito, bem pobrezinha, tá? Não é linda igual a de vocês ali. Então, o nosso objetivo, o objetivo da nossa igreja, o objetivo principal e a missão da nossa igreja é evangelizar, é levar a palavra de Deus para todos os povos que nós conseguirmos. Quanto mais, melhor, né? Então, eu trouxe aquela igrejinha, que eu disse assim, que não é linda igual a de vocês, é uma igreja mais pobre, justamente para dizer assim: a nossa igreja, ela é uma. Pode ser uma catedral linda e pode ser uma capelinha, mas a missão é a mesma. No mundo inteiro, eu fico assim, maravilhada de saber que se você for hoje, sei lá, vamos dizer um país bem distante, um país aí, no Congo. Se você for dentro de uma igreja e participar de uma missa lá, você vai compreender o que está acontecendo, mesmo sem saber o idioma. Como é lindo isso, né? Como é universal a nossa fé, e como é forte a nossa fé em nossa igreja. Então, a igreja tem essa missão de evangelizar. O que é evangelizar? Vamos pensar um pouquinho. O que é evangelizar? Pode passar. Eu digo que evangelizar, sim, é levar a palavra de Jesus. Sim, é mostrar os ensinamentos de Jesus. Sim, é direcionar e orientar as pessoas de como viver a palavra de Jesus. Mas eu resumo que evangelizar é ensinar a amar. Eu ensino a amar a Deus, eu estou evangelizando. Eu ensino a amar a Jesus, eu estou evangelizando. Eu ensinando a amar a minha igreja, eu estou evangelizando. Eu ensinando a amar o próximo, eu estou evangelizando. Eu ensinando a amar a natureza, eu estou evangelizando. Então, evangelizar é ensinar a amar. Simples assim. E como é bonito a gente falar de amor, né? O mandamento do Senhor: amar o próximo como a ti mesmo. Então, evangelizar, ensinar a amar. Nós precisamos trazer os nossos catequizandos para esse amor que nos une, para esse amor da nossa igreja, para esse amor à nossa igreja, para esse amor à vida em comum, para esse amor à partilha, para esse amor a tudo aquilo que a igreja oferece para as pessoas e para o mundo. Pode passar. Então, por que falar sobre dízimo na catequese? Já falamos isso, né? Pode passar. Na catequese, a criança ela é orientada a conhecer a mensagem e os ensinamentos
Então, se eu estou ensinando a criança não só a conhecer a Deus, a conhecer Jesus, a conhecer a doutrina, a conhecer os evangelhos, eu não estou ensinando só a conhecer, eu quero ensinar ela a viver tudo isso. É a catequese vivencial. Eu estou trabalhando na minha catequese, com os meus catequizandos, para ensinar essa criança a viver tudo isso que eu estou falando para ela, que é a palavra de Deus, né? Então, se eu quero ensinar ela a viver tudo isso, eu preciso falar sobre o dízimo também, porque o dízimo também faz parte da minha fé, dos textos da Bíblia, da doutrina da igreja, os documentos da igreja, como nós já vimos. Então, eles precisam saber. Eu, na minha catequese, nunca ouvi falar disso. Não sei se quem é mais velho aí, ou alguém já ouviu falar em dízimo na catequese? Dentro dos encontros da catequese? Na minha época não era falado. A única coisa que eu ouvia falar era pagar o dízimo segundo o costume. Era o que tem mandamento. É difícil. Então nós temos que mudar isso, né? Pode passar, Pia. Opa, agora bem devagar. Então agora nós temos. Oi? Café? Já? Então vamos fazer um lanche primeiro para tomar um cafezinho, uma água.